Bom dia, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que fala muito comigo, que é a parábola da dracma perdida, da moeda perdida. Está lá em Lucas 15, versículo 8 e 9. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrei-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Essa palavra, ela sempre falou muito ao meu coração. Mas esses dias, conversando com algumas meninas lá no projeto social, Filhos da Promessa, o Senhor me trouxe uma revelação sobre essa palavra diferente. Às vezes a gente vai aceitando que com as nossas emoções, a gente vai perdendo coisas pelo caminho e a gente vai deixando, vai aceitando perder coisas. E parece que a gente acostuma a sempre ser uma perdedora, sabe? Parece, eu perdi isso daí. Ah, tudo bem. Ai, mas eu perdi um relacionamento. Ai, tudo bem. Ai, o meu filho está envolvido com drogas. Ah, tudo bem. Ai, não vai ter jeito mesmo. E hoje eu quero te trazer aqui um alerta. Quando você perde alguma coisa, você tem que procurar, até você achar. A gente tem que começar a dar valor para as coisas, dar valor para as coisas, para as pessoas. E não simplesmente aceitar. Poxa, perdi. Ah, tá bom. Não, não tá bom. Convide o Espírito Santo. Assim como essa mulher fez. O que ela agiu? Qual foi a atitude dela? Ela foi e acendeu a candeia. Para mim, acender a candeia é convidar o Senhor para a nossa vida, pedir para que Ele traga uma luz. E quando Ele traz essa luz, quando o Senhor entra na nossa vida, Ele revela tudo. Ele revela o que está oculto, o que está escondido, e aí a gente consegue, com a presença dele, enxergar a sujeira, aquelas coisas que a gente foi se acostumando e que a gente foi deixando aquilo fazer parte da nossa vida. Ah, tá bom do jeito que tá. Não tá bom do jeito que tá. Não tá. A gente não pode aceitar. A gente tem que ir lá e a gente tem que procurar. E aqui fala que ela procurou atentamente. Ela colocou atenção no que ela estava fazendo. Ela colocou um cuidado, ela olhou. E quando Deus chegou na situação, digamos assim, iluminou tudo, apareceu tudo que estava errado. E o que ela fez? Ela foi chamar as pessoas para ajudar ela a fazer aquela faxina? Não foi. Era ela e ela sozinha. Ela foi, catou a vassoura e começou a fazer limpeza. Então essa vassoura, digamos assim, que seja o Espírito Santo. Espírito Santo, vamos fazer essa limpeza junto comigo? Me mostra. E aí ela foi limpando, foi desentulhando, foi procurando, até que ela encontrou a dracma perdida. O que é a dracma? A dracma dizem que é uma moeda de prata, né? E às vezes a gente vai se perdendo nos relacionamentos, vai se perdendo nas emoções e a gente vai deixando, deixa aí, deixa ficar, vai. Ah, também eu não mereço isso mesmo. Ah, eu perdi, acho que porque eu não cuidei direito. E a gente vai aceitando essas falsas culpas, sabe? E uma coisa também que me chamou muita atenção nessa palavra é que às vezes a gente fala assim, eu não vou conseguir resolver isso. Então é melhor eu aceitar, porque eu não vou conseguir. Não tem um ditado que fala assim, aceita que dói menos? Não, não aceita que dói menos, não. Vai lá e fala, não, não posso aceitar uma situação dessa. E às vezes você é maltratada no seu casamento, você é maltratada no seu trabalho, às vezes você está até passando por uma situação de abuso. Sabe, às vezes você está sendo abusada por quem devia cuidar de você. E você fala assim, eu tenho que aceitar essa situação mesmo. Quem vai me ajudar? Então hoje eu quero te dar um alerta. Tem alguém que pode te ajudar. Acende a candeia, vai lá, coloca a luz nessa situação. E sabe de uma coisa? A gente acha sempre que a nossa ajuda ela vai ser de pessoas. E às vezes a nossa ajuda não vai vir de pessoas. Às vezes a nossa ajuda ela vai vir diretamente de Deus. Deus vai criar estratégias para tirar você dessa situação. Por exemplo, a gente ouve muitos casos de pessoas, vamos falar de meninas, que são abusadas, às vezes, por um padrasto, por um tio, por um conhecido da família, por alguém que está próximo.
E essa pessoa, às vezes o abusador, ele fala assim, olha, se você contar, eu mato seu pai, eu mato sua mãe, eu mato seus irmãos, eu vou fazer isso, eu vou acontecer. E você fica com medo e você começa a viver essa situação sozinha. Sabe, sozinha, sozinho? Você começa a falar assim, não, eu vou me fechar nisso, porque se eu falar alguma coisa, as pessoas que estão ao meu redor podem ser prejudicadas. Mas hoje eu vim aqui para te dar uma estratégia. Que você tem uma ferramenta, você tem uma arma super poderosa junto com você e às vezes você não está usando essa arma super poderosa. Sabe o que que é? É a oração. O chegar lá e falar para Deus assim, Deus, eu estou vivendo um momento que eu não posso falar para as pessoas, eu não posso falar para minha mãe, eu não posso contar para o meu pai, eu não posso contar para as pessoas que estão ao meu lado. Eu estou me sentindo sozinha. Senhor, me ajuda. Qual vai ser a estratégia? Qual vai ser o jeito? Como o Senhor vai revelar essa situação? Senhor, me ajuda, Senhor, a colocar luz. E aí, quando você faz isso, você chama o Senhor, você chama o Espírito Santo para ajudar você nessa situação, você acende a candeia, a sujeira vai aparecer, mas o Senhor vai revelar aquela sujeira para que você possa limpar. E uma coisa, gente, orar é nada mais, nada menos que conversar com Deus. Converse com Ele, conte para Ele, fala, Pai, o que que eu faço? Porque a gente, às vezes, vive situações onde a gente não tem saída. Eu falo que é igual Moisés quando estava tirando o povo do Egito. Ele olhava para trás, vinha o exército do faraó. Ele olhava para frente, tinha o mar. Aí, o que que ele fez? Ele olhou para o alto e falou, Senhor, e agora? Aí o Senhor falou, toque nas águas, e o mar se abriu. Então o que que a gente precisa fazer? A gente não pode continuar aceitando situações que estão nos ferindo, nos machucando por medo. Não faça mais isso. Revele, conte para o Senhor. Conte para Deus. Ele está aí do seu lado agora, querendo ouvir você contar para Ele. Às vezes você está num relacionamento abusivo. Você às vezes nem casada é, você é só tem um namorado e ele bate em você. Ele te mata com palavras e você não tem coragem de contar para as pessoas que estão do seu lado. Porque às vezes você sofre uma ameaça, você tem medo. Conta para Deus. Sabe o que é legal de contar as nossas aflições para Deus? É que a gente sabe de uma coisa, Ele não vai nos julgar, Ele não vai rir da gente, Ele não vai achar que a gente é culpada, mas muito pelo contrário, Ele vai te dar estratégias para revelar esse problema. Ele vai te mostrar. E quando você ora, a oração é uma arma poderosa. Aí você pode falar, eu não sei orar. Sabe sim. Fale com as suas palavras, fale com o seu coração. Chega e fala, Deus, o que que eu não consigo mais, Senhor, eu não sei o que fazer nessa situação. Eu tô presa, eu tô cansada, eu tô fadigada, eu tô sendo humilhada, eu tô sendo usada, Senhor, e eu não tenho para quem falar. Tem coisas que a gente não consegue contar nem para um psicólogo, né? E também, às vezes, também a gente não tem dinheiro para pagar o psicólogo. Mas você sabia que Deus é de graça? De graça. Você, e outra coisa, sabe o que eu acho legal de Deus? É que você não precisa marcar horário. É agora. Você virou, falou, sentou, ajoelhou, deitou. Você fala com ele e ele abre os ouvidos e ele te ouve. E é muito gostoso quando a gente, às vezes, tem algumas coisas que nos aprisionam e a gente é tão sincero com Deus e fala, ai Deus, isso está me aprisionando, eu já tentei de várias formas, eu não sei como fazer. E ele vem e se revela através de uma palavra, através de um hino, através da vida de uma pessoa. Então, acende essa luz aí, traz luz para a situação, ora ao Senhor. A oração, ela vai chegar aonde a sua mão não alcança, aonde você acha que é impossível para você. É impossível sair dessa situação. É impossível. Mas para Deus não há impossíveis. Tem uma pregadora, a Joyce Meyer, que ela conta o relato de quando ela era abusada pelo próprio pai. E ela viveu aquela situação durante muitos anos. E ela diz que em muitos momentos ela se sentia culpada por aquilo. Porque a pessoa, quando ela é abusada, quando ela é maltratada, de alguma forma, inconscientemente, ela acha que ela que fez com que aquilo acontecesse.
E sabe o que que é isso? Uma mentira que o capeta coloca na sua cabeça. Porque ele vem para te roubar, roubar seus sentimentos, roubar sua alegria. Então não aceite. E aí depois que você foi, você apresentou para o Senhor, você viu, você acendeu a luz, você trouxe vida para aquela situação, com certeza você vai achar o que você tanto procura. Que às vezes essa mulher procurou e ela achou uma dracma perdida, uma moeda perdida. Mas às vezes o que você está procurando é uma paz, é um respeito, é um amor próprio, é uma sensação de que você é amada. Porque nessas situações a gente acha que a gente é tudo menos amada. A gente acha que a gente é amaldiçoada. E quem pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Ninguém pode amaldiçoar. Quando o Senhor te fez, Ele fez um projeto, um plano perfeito. Então você não nasceu para ser a fracassada. Você nasceu para ser a abençoada. Você não nasceu para ser a humilhada. Você nasceu para ser a honrada. Você não nasceu para ser aquela que aceita migalhas. Não pode. A gente não pode aceitar migalhas, porque nós somos filhas de um rei. Como que uma princesa vive de migalhas? Só que às vezes a gente não consegue se enxergar dessa forma. A vida, as situações, elas vêm trazendo coisas pra gente que a gente não consegue se enxergar como a filha amada, como o filho amado. Não, o rejeitado, o órfão, o abusado, o maltratado, o abandonado. É isso, é assim que às vezes a gente se enxerga. Mas peça para hoje que o Senhor restaure a sua visão, que Ele faça com que os seus olhos se abram. Eu falo como se Ele colocasse um óculos. Você fala, Senhor, hoje coloca um óculos em mim, Senhor, para que eu pare de ver as coisas tão turbadas e que eu possa ver as coisas nitidamente, que eu possa, Deus, ver os seus milagres. E depois que você foi lá, colocou a ordem na casa, celebre. Celebre as pequenas conquistas. A gente acha que só vai ser importante quando for grande. Não, são as coisas pequenas que lá na frente viram grandes. Nada nasce grande, tudo nasce pequeno. Então celebre os pequenos começos, celebre as conquistas que você tem. Convide os amigos, fale do que Deus faz na sua vida. Às vezes aquilo que hoje é o seu momento de dor, aquilo que hoje é o seu momento de humilhação, quando você supera esses processos lá na frente, isso vai trazer salvação para pessoas. Pessoas vão se identificar com o que você passou. Você não é única. A gente não é única. Quando a gente passa pelos nossos problemas, pelas nossas guerras, a gente acha que é só com a gente. Mas todo mundo tem problema. O Senhor falou que a gente teria aflição. Que o apóstolo Paulo, ele fala assim, eu tenho um espinho na carne. Qual é o seu espinho na carne? Porque todo mundo tem um. Às vezes é na questão do relacionamento, às vezes é na saúde, às vezes é com um filho, às vezes é financeiro, às vezes é emocional. Mas todo mundo tem problemas. Mas a gente, às vezes, quando está passando pelo deserto, pela dificuldade, a gente acha que está todo mundo bem. E às vezes isso não é verdade. Mas uma coisa eu aprendi, e isso eu quero falar para você. Quando a gente aprende que a gente nunca vai estar sozinha, nunca, que a gente tem um Pai que caminha com a gente o tempo todo, a gente tem um Espírito Santo dele que habita em nós, a gente se torna forte, a gente vira aquela mulher corajosa, aquele homem corajoso, empoderado, porque a gente sabe que a gente não está sozinho e que tudo o que acontece, o Senhor está vendo. Uma vez, ouvindo uma ministração, o rapaz pergunta para o pastor, pastor, aonde Deus estava quando o meu filho morreu num acidente de carro? Aí o pastor respondeu para ele estava no mesmo lugar quando ele deu o próprio filho para morrer na cruz por mim e por você. Em outras palavras, em todos os momentos o Senhor está com você. Então, não deixe que os problemas da vida te afastem de quem é tão importante na sua vida. E não deixe de caminhar com Ele. Conta para Ele. A oração é a sua arma secreta. Conversar com Deus é a sua arma secreta.
aquilo que você está achando hoje que é impossível, que a tua mão não alcança. E às vezes você está sendo confrontada, você está sendo obrigada a não revelar a verdade. Conta para Deus, porque Ele vai trazer estratégias e Ele vai colocar luz nas situações. Confia nele e Ele tudo vai fazer. E não para de caminhar, tá? Porque se você parar pelo caminho, você vai ficar lá, a que chora, a que desistiu, a fracassada, a humilhada. Não. Leva a semente, gemendo e chorando, mas vai em frente, porque lá na frente você vai voltar com cânticos de júbilo. Deus abençoe.